Olá, alunos do sexto ano, vamos para mais uma aula de geografia. Pega o livro didático de vocês e abram na página 150, tá, do livro didático de vocês, no capítulo 3, e nós iremos estudar hoje as águas continentais, tá? Nas aulas passadas, nós trabalhamos com vocês as águas, a questão dos oceanos, né? Toda a questão da poluição dos oceanos, da exploração do petróleo no fundo do mar. Hoje nós iremos trabalhar, tá? Nós iremos estudar um pouco sobre as águas continentais. A água que nós encontramos nos continentes. Quais são os continentes? Nós temos aí continente asiático, continente americano, continente africano, continente europeu, Oceania e Antártida. Então nós temos aí esses 6 continentes, sendo desses 6, vocês sabem que 5 são habitáveis. A Antártida não é um continente que ofereça as condições adequadas para se construir cidade, para construir moradia. As pessoas vão lá apenas para pesquisar, tá? Mas o nosso foco aqui são as águas continentais, as águas que nós encontramos. Quais são as formas de águas que nós encontramos nesse continente? O primeiro ponto aí que a gente tem que ver na página 150 é onde tem assim a distribuição das águas continentais. E assim, as águas continentais são as que formam as geleiras, os rios, os lagos e as águas subterrâneas. Entender onde é que a gente vai encontrar essas águas continentais? Nos rios, na geleira, nos lagos e as águas subterrâneas, tá? Isso tudo a gente vai ver passo a passo. O que seria as geleiras, tá? O que seria as águas subterrâneas? Então a gente vai entender isso aí. Só lembrando que a Terra ela é composta de 3/4 da Terra, ela é composta por água, e apenas 1/4, ou seja, 25% é formado pelos continentes. Nesses continentes, nós iremos encontrar apenas 2,8% do total das águas, ou seja, e no continente são conhecidas como água doce. Então nós só temos, de todo o total de água que existe no planeta, nós só temos apenas 2,8% desse total, que é a água doce. Aí vocês sabem que a água ela é fundamental para o consumo humano, para a própria sobrevivência humana, sobrevivência de qualquer vida, tá? Sem água no planeta Terra, se a água vier a acabar, ou seja, a vida também ela vai ser extinta. Não só a vida humana, mas a vida das florestas, a vida dos animais, a vida dos animais marinhos, tá? Então tudo quanto é espécie de vida, se não tiver água, termina se extinguindo. Vai entrar tudo em extinção. As geleiras, gente, onde é que nós vamos encontrar geleiras? As geleiras são o quê? As geleiras continentais ou calotas polares, que cobre as regiões dos polos. Onde é que a gente vai encontrar essas grandes geleiras? Nós vamos encontrar geleiras no Polo Norte, no Polo Sul. Sendo que no Polo Sul nós temos um continente, ali onde fica, embaixo de todo aquele gelo, nós temos o que nós chamamos, o continente conhecido como Antártida. Tá? Então é mais uma água continental. Então nós vamos encontrar as chamadas calotas polares ou geleiras continentais, tá? Então, como diz, calotas porque ele fica em forma de círculo nos polos da Terra, onde tem a maior quantidade de gelo do planeta. Outro tipo também de geleira são as geleiras alpinas. O que acontece? Você já deve ter visto na televisão, quando aquelas regiões muito altas, como por exemplo os Andes aqui no Chile, na Europa tem muito, na Itália, na Suíça,
são alguns dos Alpes suíços, como as pessoas chamam, como é conhecido. Ele tem o que acontece, por a montanha ser muito alta, no topo da montanha você vai encontrar gelo, as temperaturas são baixas e ali há uma concentração de gelo. Nessas aí são chamados as geleiras, geleiras alpinas, tá? Presente, como a gente já falou, em elevadas altitudes. Temos também, por sua vez, as chamadas águas subterrâneas. As águas subterrâneas são muito importantes para o ciclo hidrológico, pois afloram em determinados pontos do solo, formando o nascimento de rios. Os chamados, aqui esses afloramentos nós chamamos aqui de olho d'água. Aqui nós temos um olho d'água muito conhecido que ajuda a abastecer a nossa cidade, que é o olho d'água do Sertão. O pessoal chama de Sertão, tá? E ali é um olho d'água, ou seja, ali é a água subterrânea, a água que fica no subsolo embaixo. E uma outra forma também, tá? Uma outra forma também de se utilizar ou de se aproveitar esse recurso é através de poços. Nós temos dois tipos de poços aqui. Nós temos o chamado poço cacimbão, que é aquele do grande que as pessoas feitas manualmente, e o poço artesiano, que é aquele poço que é feito por máquina. Eu acho que todos vocês conhecem os dois. Aqui vai pegar água no subsolo. Então ali são as chamadas águas subterrâneas. Esses reservatórios de água subterrânea se formam quando a chuva se infiltra no subsolo. Não é a água que vem de outro lugar, não. A chuva ali chove, acontece a chuva e parte da água da chuva infiltra e vai acumular em rochas. O conjunto, digamos, esse reservatório, tá? Esse reservatório de água que fica no subsolo é conhecido como aquífero. Inclusive aqui na nossa região, se você na região aqui fica mais destacado na cidade de Cristino Castro, tá? Onde tem o chamado aquífero do Gurgueia, ou seja, tem um grande reservatório de água em que os poços até jorram quando são perfurados. E o maior aquífero que nós temos no Brasil é o chamado aquífero Guarani. É a maior reserva de água subterrânea que nós temos no Brasil. Nós temos também o lençol freático. É o nome que se dá ao limite entre a zona saturada. O que é essa zona saturada, gente? Onde é preenchido de água, tá? É preenchido de água, ou seja, fica água ali nas rochas, onde é preenchido todos aqueles espaços. E a zona não saturada, em que os espaços porosos são ocupados por água e ar. Vocês estão vendo aí o que acontece? Nós temos aí, ó, nós temos a chamada zona saturada, é a região subsolo, e nós vamos ter lençol freático, é a água que fica embaixo dessa zona saturada, tá? Vocês estão vendo aí. Então nós temos aí, é como se fosse, porque a água fica acumulada naquele espaço ali. Continuando, pessoal, ó, nós temos os rios. Aí nós temos, como exemplo, inclusive dá exemplo aí no livro, do rio mais importante do nosso estado, é o rio Parnaíba, tá? A bacia do rio Parnaíba. Então nós estamos vendo aí que nós temos inúmeros rios aí. Nós temos o rio Parnaíba como sendo o principal. Nós estamos vendo aí onde tem a nascente, né, do rio, onde nasce o rio, um pontozinho vermelho aí que vocês podem estar olhando. Mas o que é que diz dos rios? Os rios são cursos regulares de água. O que são cursos? O rio, ele tem um caminho, né? Você vê que o rio, a água não espalha, ele vai como se fosse numa estrada. Então isso é o curso. Um curso de água que desemboca no mar. Então o que acontece? Então essas águas do rio, o que acontece? Então, tem vários rios, um vai desembocando no outro,
desembocar é onde os rios se juntam, tá? E tem um rio principal, como por exemplo, que dá no livro de vocês, nós estamos falando da bacia do rio Parnaíba. Então todas as águas da nossa região, elas vão ter o destino dessa, quando sangra a barragem aqui em Curimatá, ou seja, aquela água que desce, ela vai descer, vai entrar no rio Curimatá, que o rio Curimatá deságua no rio Paraim, que o rio Paraim deságua no rio Gurgueia, e o rio Gurgueia, por sua vez, deságua no rio Parnaíba, e o rio Parnaíba tem o destino que é o mar. Então todo esse conjunto de rios que nós temos aqui, nós chamamos de bacia. E a bacia leva o nome geralmente do maior rio. Quem é o maior rio dessa região nossa aqui? O rio Parnaíba, tá? E ele tem seu curso, ele tem seu caminho, ele não desvia. Então isso é o chamado de curso do rio. Ele é formado como desemboca no mar, em um lago ou em outro rio. No caso aqui do nosso rio Curimatá, que nós chamamos de riacho, ele vai desembocar no rio Paraim. Ele sempre vai se juntar até chegar no rio principal. O rio principal é aquele que geralmente deságua no mar. Em algumas regiões pode desaguar no lago também, mas nós não temos lago, grandes lagos aqui, como tem na questão da Europa mesmo. Então, como é que o rio é dividido? Vamos lá. Partes de um rio. Ainda tem também uma coisa que a gente tem que chamar a atenção para você, antes de entrar na questão da divisão do rio. Nós vamos ter rios temporários e rios permanentes. Rio temporário é aqueles que só são cheios no período da chuva, como é o caso do riacho aqui, que nós chamamos que o nome correto é rio Curimatá. E o rio Parnaíba, ele não seca tempo nenhum. Então o rio Curimatá, ele é temporário, e o rio Parnaíba, ele é um rio perene, ele não seca. Ele não seca, ele não seca nunca, ele tem água nele o tempo inteiro. Parte do rio nós temos a nascente, tá? Então nós temos aqui a nascente, é o ponto onde o rio começa seu curso. Os afluentes são rios que desaguam no rio principal. O ponto de encontro entre um rio principal e um afluente chama de confluência. E a foz é exatamente onde o rio deságua no mar, tá? É onde o rio termina. O conjunto do rio principal e seus afluentes forma-se rede hidrográfica ou bacia hidrográfica, tá? Então nós temos aí. Então assim a gente conclui aqui essa aula, tá? E a gente lá na página 158, tá? Na página 158, vocês irão fazer a atividade 1, 2 e 3, tá? A atividade 1, 2 e 3 do livro na página 158, pessoal. Então, boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.